em cumprimento da lei do nosso governador e do momento que nós estamos passando, estamos aqui reunidos, alguns gravando, outros assistindo ao vivo, as palavras de Jesus. E hoje iremos falar da lei de sociedade, da necessidade da vida social, da vida de isolamento, do voto de silêncio e dos laços de família. Iremos hoje transcorrer um trechinho do Livro dos Espíritos, lançado dia 18 de abril de 1857, França, Galeria de Orleans, Palais Royal, Paris. E hoje vamos falar um pouco da lei de sociedade. E a pergunta 766 diz assim: a vida social é natural? É natural termos uma vida social? Certamente. Respondeu os Espíritos. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não foi inútil que Deus nos deu. E se nós prestarmos bastante atenção, diz assim: Deus não deu inutilmente ao homem a palavra. E continuou: todas as outras faculdades necessárias à vida para termos uma relação saudável. Então não foi somente a palavra. Então não foi somente o falar. Ele deu para nós todas as outras faculdades. A faculdade de perdoar, a faculdade da humildade, a faculdade de se colocar no lugar do outro, para que nós, quando estivermos em família, seja ela família consanguínea ou não, para entendimento do outro, porque muitas vezes nós nos achamos dono da razão e começamos uma discussão de algo sem valor. Porque para vivermos numa vida social, temos sim que exercitar a paciência, que também é uma faculdade que Deus nos deu e que muitos não usam. Mas sem paciência nós não convivemos no trabalho, sem paciência nós não convivemos dentro do nosso lar, dentro do nosso meio familiar. Porque a paciência foi feita justamente para a compreensão, para termos uma vida social, termos uma vida em família. Então a espiritualidade foi a fundo numa simples pergunta. E ela continua na pergunta 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? O isolamento, eu me isolei. Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Isso nos leva a pensar, com o respeito, é claro, e é lógico que nós devemos ter, a todos que vivem isolados com as suas religiões. Eu particularmente conheço, próximo a Santa Catarina, numa cidade por nome de Rio Negro,
onde os monges vivem trancados e eles não têm contato algum com a sociedade. Eles plantam, eles colhem, eles têm o dinheiro deles, a pessoa do banco vai lá, eles enfiam, colocam o dinheiro, a pessoa coloca a mão dentro do embornar, tira e leva no banco para depósito. Eles não têm contato nenhum. Mas eles oram, eles buscam. Mas nós podemos também fazer isto em sociedade, porque nós também oramos. Porque o mundo lá fora precisa de pessoas que abraçam, que envolvam. Não abraçar que hoje nós não estamos podendo, por causa da pandemia. Mas um abraço fraterno, uma palavra acolhedora, um colo. É tão raro um bom dia, que muitas vezes você dá bom dia para alguém e a pessoa assusta. Então, sim, é do instinto do homem viver em sociedade, ajudando-se mutuamente entre si. E Kardec faz um comentário: nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união que eles completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, quando eu estava montando esta palestra, eu lembrei de Madre Teresa de Calcutá. Ela vivia em isolamento junto com as outras freiras. E ela então um dia olhou pelos muros e viu as pessoas morrendo, comido pelas lepras. E ela não se conformou. Ela sentiu vontade de sair fora dos muros e acudir a todos que ali estavam. Mas na época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Ela escreveu uma carta direcionada ao Papa, para que liberasse ela, para que ela saísse ao encontro daqueles necessitados. E ela recebeu novamente, dizendo sim, que ela poderia ir, mas que ela não abandonasse o hábito. E ela saiu, curando um a um. Aqueles povos desgraçados. A palavra desgraçado não é pesada, porque quer dizer que é uma pessoa sem graça. Saiu ao encontro daqueles desgraçados para acudi-lo. Certo ponto ela estendeu sua mão para pedir um qualquer, para ajudar aqueles que estavam com fome. E aquela pessoa então cuspiu na mão dela. Ela limpou no hábito e disse: isto foi para mim. E o que você tem para os meus pobres? A minha pergunta é: qual seria a nossa reação se alguém cuspisse na nossa mão? Ela cuidando de uma pessoa ali no chão, nos seus últimos suspiros de vida, um jornalista, aliás, ele passou e disse: eu não faria isso por dinheiro algum. Ela só levantou a cabeça e olhou para ele e disse: eu também não. Porque era o amor de Jesus que estava dentro dela, era Deus.
Outra feita, ela estava ali curando, como se fosse um lugar de animais. E ela ali estava curando uma daquelas pessoas e a pessoa estava nos seus últimos suspiros. E uma pessoa disse assim: por que você cuida dele sabendo que ele vai morrer? E ela respondeu: porque eu desejo que ele, ao morrer, saiba que alguém estava amparando a cabeça dele, que alguém estava o acolhendo, que ele não irá morrer na solidão. Ela saiu da sua vida reclusa e foi ao encontro daqueles necessitados. E a nossa pergunta é: o que nós estamos fazendo? Com todo o conforto do nosso carro, da nossa casa, o que nós estamos doando de nós? Porque muitas vezes nós estamos lá tomando um leite quente, tomando um pingadinho em casa, ou até mesmo um Nescau ou um Toddy com leite bem quente, comendo uma pipoquinha, né? Aí o vizinho com o Fiat 147 do lado, tentando pegar, e nós, não vou sair lá fora não, está frio. Aí fica aqui, né, torcendo para o carro pegar, ou torcendo para o vizinho não chamar. E é perigoso o carro pegar na partida e nós falar: se não fosse meu pensamento. Né? Porque nós não queremos sair do conforto do nosso sofá, do conforto da nossa cobertinha, para ir ajudar o vizinho a empurrar o carro que seja. A vida em sociedade. E que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Eu não quero contato de ninguém. Eu não quero saber dos problemas do mundo lá fora. Ele tem esse direito? Claro, todos nós temos esse direito. Mas e o nosso dever como cristão? Porque a vida reclusa é fácil. Eu fico recluso, tenho que comer, tenho que beber, não quero saber do mundo lá fora. Jesus, quando veio à Terra, era perfeito, ele poderia ter ficado lá também. Né? Mas quando ele veio, ele já sabia que ele ia passar por todas as circunstâncias que ele passou. E mesmo assim, Jesus escolheu vir à Terra e nos ensinar como viver, para nós ganharmos, para nós sermos merecedores de um lugar melhor, quando daqui partirmos. Mas teve, nessa pergunta 770, tem a 770A. Mas e se esse retraimento tem por fim uma expiação, com a imposição de penosa renúncia? Não é meritório? Fazer bem do que o mal que se tenha feito. Essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. O maior bem que eu posso fazer é acudir quem está precisando de mim, para mim não fugir do problema do outro, porque nós, como cristãos, devemos ir ao encontro daqueles que precisam de nós, e que nós possamos nos doar a este. Não ficando dentro de casa 12 horas em oração, 6 horas em oração. Que nós possamos sim orar, pedir força a Deus e a Jesus, mas ir ao encontro daqueles
que precisam de nós. Seja uma vizinha que muitas vezes está operada e precisa que alguém lave sua louça. E muitas vezes nós podemos, não vou lá não, está frio, vou molhar, não está frio, vou molhar minha mão, não vou nada. Eu vou orar para aparecer outra pessoa. Mas e nós? Nós não podemos esquecer que um dia nós poderemos estar no lugar do outro, porque a vida é assim. Tudo que nós fazemos, o universo nos dá de volta, seja o amor ou seja a dor. A escolha é nossa. Nós não devemos nos preocupar com o que hoje nós estamos colhendo, porque hoje nós estamos colhendo a semente do passado, mas nós devemos nos preocupar hoje, que semente nós estamos plantando, porque é dessa semente que nós iremos colher amanhã. Quais são as nossas escolhas? O que nós estamos fazendo? E Kardec continua perguntando a espiritualidade, na pergunta 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam, rebaixando. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Foi o que Madre Teresa de Calcutá fez. Só que a pergunta aqui é diferente. Eu me isolo do mundo para me dedicar a alguém. Muitas vezes é uma mãe. Uma mãe que abdica do filho, uma mãe que abdica do trabalho, abdica do mundo externo, muitas vezes para cuidar do seu filho, que não importa a idade, mas que talvez ele tenha uma deficiência aqui e ali e precisa de um amparo, do socorro de uma mãe. Assim como muitas vezes a mãe sai, eu preciso comprar uma roupa para mim, e ela sai comprar a roupa. Aí ela vê uma calça que ela gostou, vê um blazer, vê uma blusinha, mas ela vê um sapatinho, um vestidinho, uma blusinha que cairia bem para a filha dela. Aí ela abre mão de uma das suas peças de roupa para levar para sua filha. Muitos. Às vezes nós não podemos conhecer muitos, mas nós sabemos que existem assim. Divaldo relata, Chico relata, de irmãs cuidando entre si, num estado de lástima, mas que não poderiam se separar porque escolheram viver assim, um cuidando do outro. Se isolam do mundo para cuidar do seu próximo, dentro de sua casa, ou até mesmo a outrem, doando-se daquilo que ela tem, que abriu mão da materialidade do mundo, da ilusão que o mundo oferece, porque o nosso mundo oferece muitas ilusões, em todos os sentidos da vida. Muitas vezes o filho fala: pai, vamos pescar. Eu não posso, eu tenho que trabalhar para pagar o teu sustento. Quando o pai sai, o filho está dormindo, o pai chega, o filho está dormindo. E ele fala que é para dar o melhor para seus filhos. E muitas vezes, o filho quer apenas pegar um domingo e sair pescar com seu pai. Vai na beirada de um rio, escorrega, cai, suja,
os dois riem. Quando esse filho crescer, casar e tiver netos, que o pai não mais ali existir, falar: olha, vamos pescar num rio, que eu fui com meu pai uma vez, meu pai escorregou, lá tomamos tubaína, pão com mortandela. Levamos para a vida esses momentos, abrimos mão do mundo lá fora, para ficar próximo de um filho, ou de alguém querido ao coração. Que nós possamos lembrar disso, quando alguém precisar de nós. E na última pergunta que Kardec fez aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E ontem, eu já tinha feito esta palestra desde a semana passada, mas ontem eu lembrei do livro Boa Nova, de uma história denominada Joana de Cusa, que relata uma das mais lindas histórias, e que essa história transformou a minha vida. Ontem, eu já deitado com o notebook aberto do lado da minha esposa, e eu então contei essa história a ela, e eu trouxe para vocês, que relata uma linda história. Joana de Cusa tinha seu marido da alta sociedade, era funcionário de Herodes, e ela era cristã, queria seguir o Evangelho de Jesus, e assim ela fazia. Mas ela um dia foi ao encontro de Jesus. Jesus estava na casa de Simão, e ela chegou e disse: Jesus, eu vou falar nas minhas palavras para não ter que ler, mas ela disse mais ou menos assim: eu quero segui-lo, mas meu marido não deixa porque ele é da alta sociedade, funcionário de Herodes, e ele não me ouve. Eu queria separar para poder seguir a ti. Então Jesus ouviu. Quando ela ponderou todas essas coisas, Jesus disse a ela: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. Só existe uma fé para as nossas relações com o amor. Certas manifestações religiosas do mundo muitas vezes não passam de vícios. É o vício. Todo domingo eu vou na missa. Todo domingo eu vou no centro espírita. Eu vou porque tem que ir lá, né? Se torna um vício. Então Jesus disse a ela todas essas coisas. Em resumo, ele disse: a maior religião é dentro da sua casa, é dentro do seu lar. Agradece a Deus, ao Pai, por ser digna deste nobre trabalho, que era evangelizar o seu próprio esposo. E Jesus continuou: teu esposo não te compreende, a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente contigo? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse uma razão justa. Porque Deus é justo. Justo também é a causa dele.
servindo-o com amorosa dedicação, estará cumprindo a vontade de Deus. E Jesus disse a ela uma frase que nós também carregamos dentro de nós: Joana, eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Por outro lado, você pegar alguém que quer ir na igreja, quer ir no centro espírita, é fácil. Mas e evangelizar alguém pelas nossas próprias atitudes? Um dia, Divaldo perguntou a Joana como viver no mundo sem ser do mundo. Joana disse: caminha e deixe pegada de luz, para quem vem atrás diga: quem passou por aqui? Passou Divaldo, sem dizer uma palavra apenas. E Jesus continuou: plantar na terra preparada é fácil. Transformar o Pantanal e o Lodossal em terra fértil é a nossa missão. Joana, já então com um brilho nos olhos, a feição transformada, mas ela ainda disse a Jesus: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente, no meu lar. Não julgais acertados que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Indagou a Jesus. O Cristo sorriu serenamente e respondeu: quem sentirá mais dificuldade de entender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento do Pai? Ou aquela que ainda debate entre as ondas da ignorância? O conquistador desalmados não fulmina, não espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Disse a ela. E Jesus disse: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta. Às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. E é tão normal a gente falar: puxa, eu queria que o meu filho tivesse vindo nessa palestra. Eu queria que o meu esposo tivesse vindo nessa pregação. Eu queria... Nada fora do tempo. Nada fora da sua hora. E ela ficou ouvindo tudo aquilo. E Jesus completou uma frase que eu nunca esqueci quando eu li esse livro pela primeira vez. Um livro chamado Boa Nova, é da onde eu estou tirando isso daqui. Jesus disse a ela: sê fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fosse o seu filho. Ou alguém que abandona o filho? Porque a impressão que eu tenho é que aquele filho que mais dá trabalho é aquele filho que a mãe mais ama. Jesus disse a ela, em outras palavras: não quero ninguém me seguindo. Volte e ama o teu esposo, como se fosse um filho. E completou: Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio
E quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Jesus ainda disse para ela amar o seu esposo como se fora um filho, e em silêncio. Hoje o marido briga com a esposa, expõe no Facebook. A esposa briga com o esposo, expõe no Instagram. Só falta escrever o nome do dito cujo ou da dita cuja. Ore em silêncio. Por isso que Jesus disse: entra-te no quarto e fale com Deus. Mas não no quarto da casa, no teu quarto íntimo. Ore a Deus, entregue a sua causa a Ele, a Jesus. E terminou dizendo essas palavras para Joana: volta ao lar e ama o teu companheiro, como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Pediu a Joana para que ela seja um exemplo de cristã, um exemplo de amor. Joana então, com alívio no seu coração, despediu de Jesus e saiu. Mas ela ainda ouviu uma frase de Jesus: vai, filha, ser fiel. Então, quando a pergunta é qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Que nós possamos meditar nessas palavras, levarmos conosco, para que nós possamos ser o exemplo vivo do Evangelho de Jesus. Que Deus, nosso Pai de amor, possa nos dar uma boa semana, uma boa noite de descanso. E desejo a todos muita paz, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja.